A paz do Senhor, amados. Aqui quem vos fala é o auxiliar John Allerson. Eu sou aqui da Igreja Assembleia de Deus em Jarbas, Oiticica, e junto com minha esposa somos professores da classe de jovens aqui da nossa igreja, da Escola Bíblica Dominical, e nós queremos passar um breve resumo da nossa lição de número 1 do nosso segundo trimestre de 2022, a qual o Senhor tem nos proporcionado. O tema da nossa nova lição é o perigo das tentações. Nós aprenderemos nesse trimestre exemplos de pessoas, de homens e mulheres de Deus que porventura foram tentados. Alguns caíram, outros não, e a gente vai aprender com os exemplos, de como nos comportar diante das tentações, certo? Nossa primeira lição desse trimestre, nós temos o tema, o perigo das tentações. Quero compartilhar com vocês o texto principal da nossa lição, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, e diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13. Nosso resumo da lição, ou a síntese da lição, como em outras lições é denominado, está escrito: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de vossas almas. Então temos aí a síntese, o resumo da nossa lição de número 1. Também gostaria de compartilhar com vocês o texto bíblico a qual a nossa lição está embasada nessa primeira aula, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5 e versículo 12 ao 17, que diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, a ser-lhe a dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor também tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, esse foi o texto a qual a lição nos trouxe nessa semana, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5 e versículo 12 ao 17. Então, como nosso tema dessa primeira aula se trata do perigo das tentações, nós vamos entender em breves palavras, em breves momentos, o que é que a nossa lição está nos proporcionando nessa semana. Primeiramente, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é: o que é a tentação? A tentação, meus queridos, ela vem do latim tentationem, que significa estímulo que leva ao pecado. É um convite ao pecado. Então, nós precisamos entender que
a tentação, ela sobrevém sobre todos nós. Ela vem, o inimigo, ele tenta a todos nós, a todos que são cristãos ou não, né? Então, quais tipos de tentação nós podemos encontrar? Temos a tentação financeira, sexual, relacionada ao poder, prazeres, momentos, né? Cada um tem uma necessidade. E essa tentação, ela é trazida através do inimigo, de acordo com a necessidade de cada um, né? Eu posso ser fraco, eu posso buscar mais a questão do prazer sexual, né? Eu posso ser fraco nessa área e o inimigo, o diabo, ele vai investir exatamente nessa área. Então só quer dizer que só pode ser na área financeira, na área sexual? Não, existe a área do poder, né? Quando as pessoas, aquele ditado que dizem, você quer conhecer alguém, dê poder a ele, né? E aí você vai ver quem realmente ele é. Então existem pessoas que são tentadas de formas diferentes. Todos nós somos tentados de formas diferentes de acordo com a nossa necessidade, né? Então, como ela se manifesta? Como é que a tentação ela se manifesta? Primeiramente, é importante entendermos que Deus, ele não tenta a ninguém, como diz aqui o nosso texto. O versículo 13 que nós lemos aqui do capítulo 1 de Tiago. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, o que acontece? Muitos irmãos, às vezes, eu já ouvi palavras de irmãos que dizem que foi tentado por Deus. Mas, na verdade, Deus ele não tenta, né? O que tenta é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, o diabo. E ele está ao nosso derredor, querendo nos derrubar, querendo nos estragar. Então, como vemos aí alguns exemplos, por exemplo, Jó. Jó, ele foi tentado, né? Jó, ele foi tentado pelo inimigo. E a gente vê que Deus, ele permite que Jó seja tentado a fim de provar a sua fé. Então, esse é um dos propósitos da tentação, né? Temos também o exemplo de Jesus. Nós vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, ela nos fala que quando Jesus ele se batizou, quando ele foi batizado nas águas, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Lá no deserto, ele foi com o intuito de jejuar, de orar, e ele foi tentado pelo diabo. Nós vemos pelo menos 3 ofertas que o diabo ele fez a Jesus. E Jesus prontamente negou a todas as ofertas do diabo, mesmo sendo carne, mesmo sendo necessitado de comida, de poder e de finanças, de bens, né, financeiros. Então, mesmo sendo necessitado, o nosso Jesus Cristo, ele negou através da palavra de Deus, né? Citando ali versículos e assim combatendo o que o inimigo estava ali oferecendo. Então, o salmista ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que vai nos fortalecer, o que vai nos dar forças para suportar as tentações é o conhecimento da palavra do Senhor. Também, o diabo ele tem lançado ideias de crentes para que se isolem, como uma falsa ideia de que não é necessário congregar para se salvar. E assim fica mais fácil do predador matar a presa. Então nós vemos aí muitos irmãos hoje falando que não precisa congregar em igreja alguma para que venha a ser salvo, né? Mas a verdade é que quando a ovelha ela se isola, né? Quando o animal que vive ali, né, em várias unidades, acompanhado de vários outros animais, né? Quando ele se afasta, o predador ele vai logo em cima dele, né? Vemos aí exemplos, todos nós podemos com certeza ter assistido programas sobre natureza, sobre selva, né? Em que o leão fica ali esperando,
né, esperando uma oportunidade para atacar a sua presa, e ela fica observando. Quando vê algum animal que seja mais novo, que seja mais indefeso, ou que porventura esteja adoentado e acaba que não consegue acompanhar ali, né, o restante dos outros animais, é a primeira presa, é a primeira opção que o leão ele vai buscar tragar, né? Então nós precisamos entender que quando nos isolamos, nós ficamos mais suscetíveis a ataques e assim também mais fracos, porque quando estamos em união com nossos irmãos, um ajuda o outro e assim todos nós seguimos firmes e fortes para a glória de Deus. Outra pergunta, mas o que pode nos acontecer, né, se cedermos a uma tentação? Primeira coisa, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Nós vemos o exemplo também muito conhecido, Davi, quando cedeu ali à tentação, quando olhou em sua janela e viu lá embaixo a sua serva, né, a esposa de um dos seus soldados, Batseba, ele prontamente a desejou e mandou chamá-la, né, e assim teve todo aquele processo que todos nós já conhecemos, caiu em tentação, né, e a primeiro momento que Deus o repreendeu, ele pediu ao Senhor: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, né? Então, o Davi ali, ele reconheceu que o seu pecado o lhe distanciaria, né? Lhe distanciaria de Deus e também de suas promessas. E também compromete o nosso futuro. Nós vemos aí também, um pouco antes de Davi, o rei Saul. Saul ele recebeu uma instrução de Deus e assim desobedeceu. Fez aquilo que Deus não tinha mandado, fez de forma contrária. E assim, Saul ele perdeu a oportunidade ali que Deus estava lhe dando de reinar sobre o povo, né? Então também nós comprometemos o nosso futuro. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos falar de pessoas que porventura eles cedem a uma tentação, que por exemplo, alguém que gosta de beber, alguém que gosta de fumar, de usar drogas, e deixa muitas vezes ali a família para estar cometendo esses delitos, essas atitudes, e aí acabam com sua família, os familiares não querem mais apoiar, ou porventura há uma traição entre o pai ou a mãe, e assim acaba a família e o futuro ali que deveria ser próspero juntos, acabam se distanciando. Então são dois exemplos de coisas que podem acontecer conosco. Então, que nós possamos vigiar, né? Pois o tentador está a todo momento ali ao nosso derredor, está nos tentando, procurando nos derrubar, mas que nós estejamos firmes e fortes para a glória de Deus e assim Deus seja louvado em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.